de Neemias, capítulo de número 1. Livro de Neemias, capítulo de número 1. Não fica bravo comigo que eu vou ler um texto um pouquinho grande, tá? Mas quando nós lemos a palavra, e a palavra ela é liberada, né? Ela já começa a gerar sobre nós a autoridade, o poder daquela palavra para se cumprir na nossa vida. É impossível você estar na presença de Deus e não receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Se nós perdermos, que eu não acredito que se perca, mas eu acredito que se retarde as bênçãos, né? Mas se bênçãos são retardadas na nossa vida, a culpa não é de Deus, né? A culpa muitas vezes é nossa, que permitimos o inimigo roubar a revelação do nosso coração, de tirar a fé, de tirar a visão, né, de que essa palavra pode fazer alguma coisa nas nossas vidas. Nós viemos aqui domingo passado e profeticamente a mensagem foi: não faltará a farinha na panela e não acabará o azeite na botija. Eu vi isso a semana inteira. Eu vi o pouco de farinha e o resto do azeite multiplicando a semana inteira na vida de muitas pessoas e também na nossa vida. Então não foi lançado em vão, né? Não foi lançado, nunca vai ser lançado em vão. Tudo que Deus fala, Ele cumpre, né? Ele cumpre nas nossas vidas. Eu gostaria muito que você ficasse atento ao que Deus vai falar aqui hoje conosco, né? Na verdade, Deus vai trazer um chamado aqui, uma convocação, né? Uma posição profética, uma posição realmente de querer viver algo melhor de Deus. Nós falamos hoje de manhã aqui que não basta ouvir a palavra, nós temos que praticá-la, né? Ser praticante da palavra. E ser praticante é você sair daqui com a revelação e você anunciar essa revelação durante a semana. Não esmorecer, né, se entregar e desanimar, mas você ficar firme no poder dessa palavra. Aí o que o inimigo faz? Ele fica criando situações para você desacreditar na palavra que entrou no seu coração. Então mantenha firme e profetize tudo que você ouve de Deus, porque o inimigo não pode com a palavra detém a obra do inimigo, tá? Então mantenha firme no seu coração e nos seus lábios, que nós vamos ver a glória de Deus. Livro de Neemias. Eu vou confessar para você que quando eu leio esse livro, eu tremo na responsabilidade de um texto como esse, né? Não que outros textos sejam menores, não existe isso na Bíblia, mas o momento histórico, né? A situação profética histórica nos traz um grande temor. Se você for em Israel hoje e você falar assim, me dá um livro da história de Israel, se você for estudar em Israel numa faculdade ou numa escola, você vai aprender esse texto aqui como verdade, não como Bíblia, mas como uma história verídica, né, de um povo que vivenciou um momento e que vivenciou um poder de um Deus sobre as suas vidas. Então, todas as vezes que eu leio o livro de Neemias, eu tenho muito temor. Eu estava ali no meu escritório, orando um pouquinho antes de vir para cá, e eu falei, Deus, eu tenho temor de ler um texto como esse. Não que outros textos sejam menores, mas é a responsabilidade de pregar um texto dessa forma, né? Então, não assuste um pouquinho que eu vou ler um pouco aqui, mas é que ninguém lê essas coisas em casa, é difícil de ler um texto assim. Então acompanha aí comigo. As palavras de Neemias, filho de Alcalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, cidadela, né, de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e que guardam os teus mandamentos.
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos e nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, o teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgatastes com teu grande poder, e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e lhe dá mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde está os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durarás a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei um certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrate, lhes entreguei as cartas do rei, e ora o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. E disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhe desagradou o que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido queimadas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e voltei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora e nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, e nem aos sacerdotes, nem aos nobres, e nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhes disse: estai vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Lembrando que opróbrio significa vergonha. Estou terminando.
E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falava. E então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E assim fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Queres rebelar-se contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus, a quem nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Até aqui. Amém? Bom, amados, desculpa de ler 2 textos, né? O capítulo 1 e o capítulo 2, mas é porque não adianta eu vir aqui e ler uma frase, né? Eu desenvolvi o meu ministério desta forma, e eu sei que se eu lesse uma frase só, eu podia pregar tudo e falar tudo e resolveria o problema. Mas você vai para sua casa e provavelmente você não vai ler esse texto na sua casa, porque é um texto difícil, né? Quando chega lá, já lê filho de Salatiel, o Honorita, você já fala: esse negócio que eu não estou entendendo nada, você já para logo de ler, né? Mas quando a gente lê aqui na igreja, fica mais fácil de compreender, porque você vai lendo a palavra, né? Então bem devagarzinho, fica mais fácil de entender. Mas eu não sei se você percebeu, eu já preguei esse texto outras vezes numa outra direção. Hoje eu quero trazer uma direção de Deus para esse momento que nós estamos vivendo. Como domingo passado, né? Domingo passado, Deus trouxe para o momento que nós estamos vivendo, e hoje novamente para o momento que nós estamos vivendo. É para isso que serve a palavra. Ninguém veio aqui para passear, nem para se divertir. Viemos para ouvir o que Deus tem para falar sobre a nossa vida, né? Sobre nossos problemas, sobre nossas dificuldades, sobre o que nós esperamos para viver melhor, para viver um amanhã melhor, né? E eu não sei se você reparou, mas esse texto, ele é contado pelo próprio Neemias. Você reparou que é ele que está contando a situação dele, que ele passou, que ele enfrentou, o momento dele? E não é muito comum na Bíblia nós termos narrativas assim pessoais. Normalmente você tem histórias contadas, relatadas, né? Mas aqui não. Por isso que eu falo assim da importância de um texto como esse. Eu, quando leio um livro como Neemias e Esdras, eu fico muito temente, porque é um momento histórico de uma organização espiritual, né? Para colocar a desordem que o inimigo fez na vida do seu povo. E é muito sério, porque é uma história verídica, é uma verdade, é um momento que um povo de Deus realmente vivenciou e passou. Então você tem que tomar um cuidado para você não escorregar, né, em falar algo que você pensa, em algo que você imagina, porque é verídico, é verdadeiro. E eu tenho que me sustentar nessa verdade e aplicar na minha vida e na sua vida, que nós podemos viver algo nesse momento como ele viveu, como o povo de Israel viveu, porque o mesmo Deus que estava na história que Neemias contou, é o mesmo Deus que está na minha história, que está na sua história, que está na sua história, que está na sua história, e que nos pode fazer viver algo melhor de Deus nessa terra. Os dias que nós vivemos não são dias agradáveis, né? Nós temos vivido, eu estava comentando ontem à noite, eu falei assim: a vida está muito difícil para a gente, está muito dura, né? A vida, para quem já viveu um tempo melhor, que tinha tempo para pensar, para planejar, projetar, sabe o que eu estou falando, né? A vida está muito ingrata, a vida não está nos dando muito direito assim de ser feliz simplesmente por ser feliz, né? As condições que nós estamos vivendo, as situações, porque houve um tempo que você olhava para a igreja e você falava assim: quem está com problema é a Márcia, a família da Márcia. A família deles não, tá bem. Quem está com problema é o Moacir, mas a família do Igor não. Então, você olhava e você via assim, esporadicamente, pessoas passando por dificuldades. Hoje não. Hoje você olha e você vê globalizado, né? Se eu atender 500 pessoas me falam que está difícil. Ou é emocional, ou é familiar, ou é financeiro, ou é profissional, né?
Ou espiritual. Então você olha, você não vê ninguém vivendo assim, que maravilha, né? Vamos churrascar porque está tudo maravilhoso, né? Todos nós temos momentos atingidos pela condição social, política, né, governamental que nós estamos vivendo na terra. E esse momento que eu relatei aqui foi um momento que o povo de Deus passou junto, né? Eu estou passando um momento junto com a Nisley, né? Eu estou passando um momento junto com a Márcia. Eu ouço as pessoas, eu vou voltar a falar o que eu já falei outros domingos, porque é uma necessidade real. Mas eu ouço todos os dias as pessoas dizerem, nós não estamos conseguindo pagar os nossos financiamentos. Esse mês eu paguei a água e a luz e eu deixei o financiamento para depois, né? As pessoas estão vivendo assim, eu vou falar em termos do mundo, né? Empurrando de barriga, né? Para tentar compensar situações e não ficar envergonhado, e não ficar no opróbrio, né? E esse texto aqui, ele vem nos trazer um poder de aplicação muito grande sobre as nossas vidas. Porque quando nós passamos por momentos de desordem, de desorganização, tudo fica atingido. O físico atinge, o emocional atinge, né? O familiar, o relacionamento atinge. Tudo vai ficando enfraquecido, vai ficando mais difícil. E se eu fosse hoje, né, trazer um texto, até o Bruno sempre procura um texto para colocar no nome da pregação, eu diria para você assim: transforme o desespero em esperança. Se quiser colocar esse texto, você pode colocar: transforme o desespero em esperança, tá? Porque talvez você esteja sentado aqui, eu não sei você, mas lá na nossa casa está assim, né? Toda segunda-feira que se inicia, a gente se preocupa já antes, né? Começa no domingo, já depois do almoço, você vai preocupar com a segunda-feira, né? Porque é mais uma semana que vem, as coisas que vão acontecer, que você tem que enfrentar. Então, acho que as pessoas estão vivendo dessa forma. E nós não podemos deixar que o desespero tome conta das nossas vidas, tome conta do nosso coração, da nossa visão. Nós precisamos fazer algo que esse texto nos ensina: transformar o desespero em esperança, né? E o desespero, ele pode ser muitas situações. Pode ser sua família, pode ser o seu casamento, né? Pode ser o relacionamento que está abalado, que está sufocado. E pode ter trago situações aí que você olhe hoje e elas não estejam de uma forma que você pensa em como recomeçar, em como reconstruir, né? Eu disse que esse texto é um texto verídico, porque na verdade o povo de Deus, o povo de Israel, eu vou explicar porque senão as pessoas que não sabem não vão entender. Eles passaram por várias dominações do povo inimigo. Assim como hoje, que você fica constantemente tendo que lutar espiritualmente, vencer espiritualmente, porque o inimigo sempre está querendo, né, tomar conta. Hoje o Zé Carlos estava falando em casa na hora do almoço, é visível a ação do inimigo, é visível o inimigo lutando contra as nossas situações que nós queremos fazer, elaborar. É visível você ver o inimigo trabalhando para você não ser bem sucedido, para você não ser próspero, né? Para você não ter conquista. É visível você ver isso. E como? O inimigo usa de muitas formas, né? São tantas as maneiras que ele usa para nos abater, entristecer, tirar das nossas mãos a possibilidade de caminhar. É visível isso, é visível nos dias de hoje. E nesse texto que nós estamos lendo aqui, o povo de Israel passou por vários momentos difíceis, vários momentos. E Israel tinha sido dominado pela Babilônia, e a Babilônia escravizou demais o povo de Israel, levou o povo a um sofrimento muito grande. E Deus, no seu infinita misericórdia, permitiu que uma outra invasão acontecesse, que um outro rei prevalecesse sobre a Babilônia, e ele também continuaria dominando o povo de Israel, mas de uma forma que Deus permitiria que o povo de Israel conseguisse reconstruir suas vidas. Deus tem formas de agir, Deus tem maneiras de agir na nossa vida, que não começa a querer entender, porque você não vai conseguir. Toda vez que você começar a falar para Deus, mas por quê? Por que está acontecendo isso? Por que está assim? Por que isso aconteceu? Você não vai entender, porque Deus tem formas. A Bíblia diz que Deus tem uma multiforme sabedoria, ou seja, o seu Espírito age de muitas formas. E às vezes algumas coisas que Deus faz na nossa vida, parece que tudo terminou, que tudo é o fim, e não é. É a possibilidade que Deus está nos dando de um recomeço.
Se você for procurar a história de Israel e você entender que um rei da Babilônia caiu, um rei da Síria tomou o lugar, você fala, mas por quê? Por que Deus não foi lá e libertou eles, já não deixou eles voltar de uma vez? Por que Deus permitiu que o outro fosse lá e dominasse? Porque Deus conhece as nossas limitações. Deus sabe até onde eu consigo ir sozinho. E Deus sabe até onde eu preciso que alguém faça alguma coisa para eu chegar. Está entendendo? Então tem coisas na sua vida que você vai ficar querendo fazer pergunta, que você vai querer entendimento e você não vai ter. Mas eu gostaria muito que você guardasse no seu coração hoje. É Deus trabalhando para você viver o que Ele tem preparado para a sua vida. Não faz pergunta não. Não queira entender certas coisas, porque tem coisas que você não vai entender. Tem coisas que você vai ficar perguntando, não vai ter resposta. E aí essas perguntas não te possibilitam ver que Deus está agindo, talvez endurecendo um coração. Que talvez você fala, puxa vida, por que fez isso? Que ingratidão. Não é ingratidão. Talvez Deus endureceu aquele coração para tornar ingrato, para Ele poder fazer uma obra na sua vida. É complexo as coisas de Deus. Porque a Bíblia diz assim, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, não questione Deus, não brigue com Deus, pare de brigar com Deus, pare de culpar Deus, e entenda que tem moveres de Deus que não terão explicação para você entender, mas que Deus vai fazer. Que Deus vai levantar você com ousadia, que Deus vai mostrar para você o caminho, que Deus vai abrir portas para você, que Deus vai criar condições para você chegar onde Ele tem preparado. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto pessoas arrogantes, eu tenho visto pessoas prepotentes, eu tenho visto pessoas confiando. Eu li o texto que nós começamos aqui, ó, pare de confiar em príncipes. Eu tenho visto pessoas confiando em carros e cavalos. E quando você confia em príncipes e carros e cavalos, em homens, você se decepciona, meu amado. Confie no seu Deus. Confie no seu Deus. Neemias era um homem de Deus e ele tinha sido levado como escravo. Ele estava no cativeiro. Ele estava preso, né, como um escravo, vamos dizer assim, político, né? Como se ele tivesse sido tirado para servir um outro povo, tirou de Jerusalém, tirou da nação de Israel e levou para servir outro rei, levou para servir outra nação. E ele estava numa situação que o coração dele ansiava pela sua família, ansiava para que o seu povo pudesse viver melhor, sair da condição de tristeza e de sofrimento. Eu estava orando lá em casa, eu cheguei em casa afobada, porque eu cheguei já muito tarde, e eu gosto de 1 hora já estar orando, 1h30 preparando. Eu falei, bem, até agora eu não estou com a palavra na cabeça. Ele falou, calma, que já ela vai vir. E veio mesmo, ô glória. Eu falei, profetiza todo domingo, em nome de Jesus, vai vir rápido. Comecei a ficar afobada, porque o tempo estava passando, e eu ia fazer lasanha ainda, e o Fábio em casa, o negócio é mais pesado ainda, né? E eu preciso da palavra, calma, já vai vir. Demorou para mim terminar minhas coisas, e ela veio. Eu estava lá em casa hoje, pensando nisso. Quantos de nós não estamos sentados nessa cadeira, nós estamos sentados nas igrejas, ansiando de domingo a domingo, de semana após semana, para ver restabelecida a ordem nas nossas casas, restabelecida a organização da nossa família, né? Da estrutura familiar, de ver os nossos filhos bem, de ver a nossa casa organizada, de ver o projeto profissional bem elaborado, cumprido. Quantos de nós estamos sentados aqui, pensando no futuro, imaginando o melhor para o futuro, querendo viver o melhor e ver o melhor na vida daqueles que nós amamos? Todos nós que estamos aqui. Ninguém veio aqui hoje porque é egoísta o suficiente para pensar, vou lá buscar só para mim. Cada um que está sentado aqui nessa cadeira está pensando na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nos seus netos, no hoje e no que será amanhã. É ou não é? Todos nós estamos ansiosos para ver alguma coisa ficar melhor nas nossas vidas. E Neemias, ele era um desses, ele era eu, ele era você, ele era o Moacir, ele era a Mercedes, ele era a Márcia, ele era o forte,
Ele era um cara que ele estava ali cumprindo a posição que ele tinha que estar, mas o coração dele não saía do altar, o coração dele não saía da presença de Deus, porque ele precisava ter uma resposta dentro do coração dele, para ver que alguma coisa pudesse acontecer melhor. E ele queria notícias, ele buscou notícias da sua família, do seu povo, e as notícias foram o seguinte: olha, as cidades estão destruídas. Assim, no meu escritório tem uma cadeira lá que dá para sentar melhor, pega para ela. Lá no escritório, no quartinho também tem aquela cadeira assim, ó. A pessoa não aguenta ficar muito tempo sentada. Então, irmãos, é como se ele olhasse como eu olho todos os dias, todas as manhãs, né? E olhasse para casa, para a família, para as pessoas que nós amamos, e ansiasse que algo de melhor aconteça. E ele perguntou a notícia, e a notícia foi: olha, a cidade foi destruída, as casas foram derribadas e as portas foram queimadas. E diz a palavra de Deus que quando ele ouviu essa notícia, ele descaiu. Descair significa assim, ficou desanimado. E eu vou fazer uma pergunta para você. Fecha os olhos aí para ninguém ficar com vergonha, porque o Espírito Santo precisa ver esse negócio aqui. O anjo do Senhor vai anotar aqui. Quantos de nós não temos olhado para as situações das nossas vidas, profissional, financeira, familiar, relacionamento, e não estamos desanimados? Muitos de nós estamos descaídos, olhando para a situação e não achando uma forma de melhorar, uma forma de resolver, uma forma de agir. Talvez tenha alguém aqui que não tem esse problema, mas eu acredito que uma soma aqui de pelo menos 80% das pessoas que estão aqui estão com vontade de sentar no chão e chorar. E diz que o sentimento de Neemias, quando ele olhou para a situação do desgaste, para a situação do saque do inimigo, da afronta do inimigo, de quantas vezes o inimigo veio assolando, é como se, não abre seu olho ainda não, mas é como se o inimigo tivesse ido lá e queimou a tua geladeira, depois ele foi lá e fundiu o motor do carro, depois ele foi lá e deixou você desempregado, depois ele foi lá e trouxe um problema na vida do seu filho, depois ele foi lá e ele mexeu no seu financeiro, depois ele foi lá e colocou uma enfermidade, depois ele foi lá e ele roubou alguma coisa sua. É mais ou menos assim. E isso faz com que as pessoas fiquem descaídas emocionalmente. E a Bíblia diz que quando ele olhou para a situação, casas derrubadas, portas queimadas, tudo destruído, ele caiu. A Bíblia diz o seguinte, ainda não abre seu olho. A Bíblia diz assim que quando o coração está inquieto, o nosso rosto mostra a nossa infelicidade. Está ouvindo isso? Quando o nosso coração está entristecido, machucado, magoado, preocupado, o nosso rosto mostra a nossa infelicidade. Eu vou perguntar, você não olha para ninguém porque você não tem o direito de fazer isso. Mas eu gostaria de saber quantas pessoas que estão olhando para certas situações e já se sentiram ou estão se sentindo descaídas. Levante a sua mão. Porque você olha e o que você vê, talvez não sejam casas derribadas, nem portas queimadas, nem muros derrubados, mas sejam situações que se assemelham a isso. Pode abaixar a sua mão. Mas a Bíblia diz o seguinte, que embora ele tenha sentido uma tristeza muito grande, embora ele tenha olhado para a situação, ele tinha perdeu as forças de ver aquela situação, ele resolveu fazer algo extremamente importante. Por isso que eu falei para o Bruno, coloca o título dessa mensagem: transforme o desespero em esperança. Às vezes eu falo assim para o meu marido, hoje mesmo eu falei várias vezes, eu não consigo ver, eu estou entrando em desespero porque eu olho e eu não consigo ver.
Eu falo isso muito para o Zé Carlos. Eu começo a entrar em desespero, porque eu não consigo ver a possibilidade de que vai melhorar, de que vai acontecer alguma coisa. Neemias olhou para a situação, ele se sentiu igual eu, ele sentiu igual eu sinto, igual você sente, só que ele disse, mas eu não posso aceitar isso, eu não posso deixar que as coisas fiquem assim, eu não posso me conformar, simplesmente entregar a minha vida, entregar minha família, entregar os meus sonhos, ao fato de que está tudo acabado, tudo destruído, tudo derrotado, com a impressão de fracasso, com a impressão de derrota. Neemias falou, eu não posso deixar as coisas assim. Quantos aqui, eu sei que o tempo está passando, mas eu preciso fazer isso porque são atitudes proféticas. Bem, você pode abrir a garrafa aqui e pôr água aqui para mim? Quantos aqui hoje não querem se conformar com o desgosto, não querem se conformar com o fracasso, não querem olhar para as situações e deixar do jeito que está? Levanta a sua mão. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque o anjo do Senhor está aqui e ele está anotando o seu nome. Ele está escrevendo assim: Jesus, o fulano de tal, a ciclana de tal, a família tal, levantou a mão essa noite, porque eles não vão se conformar em olhar a situação do jeito que está e deixar assim, porque eles acreditam que o Senhor pode fazer um milagre na vida deles. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Aí Jesus vai olhar para o Pai e vai falar: é eles, Deus, é eles, é eles, é eles. Põe o nome deles, põe o nome do Zé Carlos, põe o nome da Luciana, põe o nome do Glauco, põe o nome da Fátima, põe o nome da Renata, põe o nome aí do Marquinho, põe o nome da Bianca, põe o nome do Macir, põe o nome da Alessandra, põe o nome deles aí. Sabe, meu amado, quando Deus encontra homens e mulheres que estão dispostos a não olhar para a situação e se conformarem com elas, e que começam a mover dentro dos seus corações o desejo, a vontade de fazer alguma coisa, o próprio Deus age, o próprio Deus move circunstâncias, o próprio Deus move situações para nos favorecer. O próprio Deus, ele vai criar situações para que você possa chegar aonde Ele tem preparado para a sua vida. Eu disse hoje que você não tem mais a família A, a família B com problema, e a C, D, E, F, G, H fazendo churrasco. A gente até faz churrasco, mas faz churrasco com a dor no coração das lutas e das dificuldades. Eu disse hoje que nós estamos globalizados numa situação de que nós estamos olhando e vendo como ele viu. Ele olhou, ele ficou sabendo da situação, ele analisou a situação, e a situação estava assim, num ponto que você olha e você fala assim: tem que reconstruir ou então deixar acabar. Então você decide hoje, ou você deixa acabar, ou você toma uma posição para reconstruir. E foi o que ele fez. E o capítulo de número 1, desculpa, mas a garganta está bem ruim hoje. O capítulo de número 1, quando ele descaiu, que ele caiu no chão de tristeza, que o rosto dele mostrou toda a dor que o coração estava sentindo, ele mudou o curso da história. Ele falou: eu posso até estar sentado nesse chão chorando, mas eu vou falar com o meu Deus. E o capítulo 1 inteiro, eu preciso falar isso porque Deus falou isso muito comigo hoje. O capítulo 1 inteirinho foi uma oração intercessória. Sabe o que significa isso? Difícil uma garganta assim, né? Significa que você como pai, que você como filho, você como marido, você como esposa, você como serva, eu não sei qual a sua posição, você pode chegar diante de Deus hoje, sendo mediador diante de uma situação e crendo que Ele é o Deus que vai mudar toda e qualquer situação da nossa vida.
Eu não sei qual é a sua situação, não sei qual é a sua posição, eu não sei qual é o fato da sua vida, mas hoje, enquanto eu estava lá, eu pensei em muitas pessoas aqui. O Espírito Santo foi me mostrando muitas pessoas que podem hoje chegar diante de Deus e mediar uma causa, para vê-la resolvida, para vê-la solucionada, para ver o potencial e a capacidade de reconstruir e viver algo melhor na nossa vida. Talvez hoje você seja o homem e a mulher que Deus escolheu para estar aqui, para dobrar o seu joelho no chão e para interceder, para mediar uma causa da tua vida. Sabe o que Deus falou para mim hoje? Uma oração. Presta muita atenção. Deus falou muito forte isso comigo. Uma oração pode não resolver o seu problema, mas uma oração que chegue ao coração de Deus pode te tornar forte o suficiente para você ser usado por Deus para resolver os problemas. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Está entendendo, meu amado? Não é uma oração que vai resolver o problema, mas uma oração que chega ao coração de Deus fortalece você para resolver problemas. Um capítulo inteiro, um capítulo de número 1 inteirinho. Eu achei como Deus é tremendo, né? Eu não tenho muito tempo para pregar, eu tenho 10 minutos para pregar. Mas ele começou a orar. E na as primeiras palavras dele, a gente vê ele orando e trazendo à memória as verdades de Deus. Quando você passa por dificuldades, as primeiras coisas que você esquece são as verdades de Deus e as promessas de Deus. Ele disse: Deus, eu me lembro muito bem que o Senhor falou que se o seu povo se desviasse dos seus caminhos, nós íamos ter consequência, mas que o seu povo se voltasse aos caminhos, nós íamos ter as bênçãos sobre as nossas vidas. E ele orou pela nação, ele orou pelo momento que a nação estava vivendo. Ele confessou o pecado das nações, ele confessou o pecado daquela nação, ele confessou o pecado daquelas pessoas. E não é fácil você chegar diante de Deus e fazer uma oração e dizer assim: ó, meu filho está errando, meu filho não está fazendo a coisa certa, na minha família tem alguma coisa errada, meu pai está errando, meu marido está errando, minha mulher está errando. Não é fácil você chegar diante de Deus e reconhecer: tem alguma coisa errada, e eu sei, eu reconheço isso, então eu estou confessando perante Ti, porque eu quero que as Suas bênçãos sejam devolvidas sobre a nossa família. Foi isso que ele fez. Ele mediou, ele intercedeu, ele foi lá e buscou o poder de Deus nas palavras para que ele pudesse encontrar um caminho. Eu não tenho muito tempo, mas eu tenho que falar as coisas que o Espírito Santo me falou hoje. Talvez você venha sentado aqui achando que você só ia ouvir mais um culto, mas Deus está te chamando você para acreditar e chegar perante Ele, tendo a certeza de que Ele vai favorecer você na reconstrução daquilo que o inimigo tomou. Ele estava lá, triste, abatido. Quantas pessoas não estão assim, meu amado? Quantos cristãos não estão abatidos? Quantos cristãos não estão entristecidos? A gente fica disfarçando, fazendo de conta que a vida está boa, mas a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que está cheio de cristãos chateados, magoados. Famílias estão magoadas, famílias estão olhando e vendo a situação do como ele viu casas derribadas, muros queimados, portas queimadas. A nossa situação não é essa, são outras, mas muitos de nós estamos chateados, magoados e tocados, né, emocionalmente por essa situação. E não é assim que Deus quer que você viva como cristão. Deus quer que você entenda que existe a possibilidade de melhorar, de reedificar, de reconstruir, de poder viver o que Deus tem preparado. E aquela tristeza, né? Um dia alguém fez uma pergunta para uma amiga minha e perguntou assim: por que ela anda sempre de cabeça baixa? Hoje eu não saio na rua, mas naquela época ainda a gente tinha loja, eu saía bastante. Ela anda muito de cabeça baixa, ela está sempre triste. É tão ruim quando alguém olha para um cristão e fala assim: por que o cristão está de cabeça baixa? Por que ele está triste? Porque você está abatido pelas circunstâncias que você está vivendo. Mas a Bíblia diz que Deus nos chamou para ser cabeça e não para ser cauda. Então tem alguma coisa errada, nós precisamos tomar atitudes diferentes. E Neemias, então, naquela tristeza, abatido, foi servir o rei, porque eu não tenho muito tempo para falar mais. Foi servir o rei, e o rei falou assim: por que o seu coração está assim?
Porque para um rosto estar triste assim, isso só pode ser problema de coração. Você sabe que eu não estou falando de paixão. Você sabe que eu não estou falando de apaixonadinho, de amorzinho, né? De estar apaixonado pela A, pela B, pelo C, pela loirinha, pela moreninha. Não é disso que eu estou falando. Ele está querendo dizer, só pode ser uma coisa que está dentro do seu coração, que está te incomodando demais, que está te entristecendo demais, para o seu rosto estar assim. Eu estou vendo no teu rosto, eu estou vendo. Eu olho para você, eu consigo ver que você está muito triste. Eu fiquei pensando hoje em Deus sentado nos céus, que conhece nosso coração, que sabe o que está dentro de nós, olhando para nós, as lágrimas escorrendo, a tristeza tomando conta, e Deus perguntando para nós, por que você está assim? Ele disse para o rei, como eu posso estar feliz? Como meu rosto pode estar demonstrando alegria? Se eu olho para lá, para aqueles que eu amo, para minha família, para a situação que nós estamos vivendo, olha como está, como eu posso estar feliz? E sabe o que é importante? Que Deus não só veja, que Ele saiba, mas que Ele encontre graça no seu coração para Ele te favorecer. É isso que Deus precisa encontrar, graça no nosso coração para Ele nos favorecer. Eu tenho muito pouco tempo aqui para falar tudo que eu tenho que falar, mas o que eu estou dizendo para você é que aquele rei que era humano, que era homem, quando ele viu a necessidade ali de Neemias, de um homem aflito, querendo ver sua família feliz, querendo ver sua casa restaurada, querendo ver os seus filhos abençoados, querendo ver a sua profissão sendo reconhecida, querendo ver as suas contas pagas, querendo ver que tudo fosse melhor, ele falou assim, eu vou fazer alguma coisa por você, eu vou fazer alguma coisa por você. Você está entendendo? Deus está falando, eu vou fazer alguma coisa por você. Está entendendo isso? Começa a aplaudir o Senhor, porque Deus conhece as tuas necessidades. Ele sabe que você não fala, Ele sabe que você não conta, Ele sabe que você não quer mostrar para as pessoas, mas eles olham para você e estão vendo que você está triste, triste, triste. O que é que você quer? O que é que você precisa? Meu amado, Deus é tão tremendo, Ele é tão poderoso, que Ele pode mover situações na sua vida que você não pode imaginar e nem calcular. Era impossível um servo, um copeiro do rei, ter privilégios para fazer o que ele foi fazer. Era impossível que ele tivesse a liberdade para poder tomar certas situações na sua mão e executar algumas coisas. Era impossível, porque ele era um copeiro, ele era um escravo, ele era alguém que não tinha liberdade para poder se conduzir, se locomover. O que eu estou querendo dizer? Que você é livre, que Cristo Jesus já te libertou, que talvez as situações estejam te aprisionando, que talvez alguns motivos te impedem de caminhar, mas que o Deus que você serve é poderoso para abrir portas, para mover corações, para assinar cartas e entregar a vitória para você aqui hoje, em nome de Jesus, meu amado. Eu não quero terminar esse culto hoje sem antes dizer para você que Deus vai favorecer você, que Ele encontrou graça no seu coração e Ele vai mover situações para você chegar lá e poder reconstruir o que precisa ser reconstruído. O que você precisa? Preciso de cartas para passar nas províncias, preciso de carta para pegar as madeiras para reconstruir, preciso de um exército que me acompanhe para eu não ser destruído na caminhada, na jornada até eu chegar a Jerusalém. É isso que você precisa para você reconstruir? É teu, eu te dou, glória. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que você precisa para você olhar para uma situação e vê-la reformada, restaurada, reconstruída e edificada. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Deus está falando aqui hoje que Ele mesmo vai favorecer você. Qual era o propósito de Neemias? Que a sua família fosse feliz, que a sua casa fosse reorganizada, que tudo aquilo que o inimigo destruiu, ele conseguisse refazer e refazer com a presença de Deus na sua vida. O rei falou, está aqui as cartas, está aqui tudo que você precisa, todos os materiais, e tem um exército para te acompanhar.
Você nem precisa aplaudir Jesus Cristo, mas eu quero dizer uma coisa que Deus falou comigo lá em casa. Amanhã, segunda-feira, quando você levantar, tudo aquilo que você precisa para você ir lá e conquistar o que é teu, Deus já preparou e já vai estar entregue na sua mão. E quando você sair da cama, que você abrir a porta da sala, tem um exército de anjos esperando e eles vão te guiar até onde você tem que ir. Esse é o Deus que você serve, meu amado. Não tem um exército de cavalo, nem de cavaleiros, não tem espadas, não tem nenhum tipo de indumentária, mas tem um exército celestial que vai te acompanhar nessa caminhada até você ver a vitória. Eu não tenho mais tempo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu jamais viria aqui falar essas coisas se não fosse profético. Eu sei que Deus pode mudar a nossa história. Eu sei que a oração que Neemias fez aquele dia não resolveu o problema, que o problema foi resolvido depois em 52 dias, debaixo de muita luta, de muita pressão, de muita batalha espiritual, de muita batalha dos inimigos, dos adversários. Foi fácil não. Aquela oração não resolveu, mas aquela oração trouxe uma resposta de Deus. É isso que Deus está falando com você hoje. Uma oração que for fervorosa o suficiente para você colocar sua casa, sua família, seus filhos, seus sonhos, seus projetos, tudo aquilo que o inimigo tocou e roubou, vai ser suficiente para Deus abrir as portas para você caminhar. As coisas foram sendo abertas, toda a provisão que ele precisava. Eu não sei, meu amado, mas eu estou falando aqui no Espírito, qual é a provisão que você precisa? Ele disse, eu preciso dessa provisão, está aqui, está tudo aqui que você me pede. Deus está dizendo, nessa semana, o que você precisa como provisão, Deus fará por você, meu amado. Neemias chegou no lugar com o exército acompanhando, deu uma olhada na situação, viu que não era fácil, viu que não seria fácil. Você está ouvindo o que Deus está falando? Tem algumas causas aqui dentro hoje que Deus sabe que não é fácil, que não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. Deu uma olhada na situação. E enquanto ele estava já ali projetando o que Deus tinha colocado no coração dele, porque ele disse assim, ó, eu não falei para ninguém o que foi que Deus colocou no meu coração. Eu sei que já são 9:30, mas eu preciso fazer essa pergunta para você. Se não, ainda vai. Deus vai colocar algo no seu coração, ou Ele já colocou. E esse que Ele vai colocar no seu coração é a força necessária e suficiente para você ver o melhor de Deus na sua vida. Ele disse, eu não contei para ninguém o que Deus colocou no meu coração. Eu vou contar para você, sabe o que Deus colocou no coração? Que tudo aquilo que o inimigo tinha destruído, Ele ia reconstruir. Que tudo aquilo que o inimigo tinha sido roubado, ia ser devolvido. É isso que Deus está falando com você. Deus colocou no seu coração, você vai ter tudo de volta. Tudo de volta, tudo que foi roubado, tudo que foi destruído, tudo que foi queimado, tudo que foi derribado, tudo é o que Deus vai devolver para você. Te enganaram, te passaram a perna, armaram uma cilada para você, mas Deus está falando, tudo que foi queimado, tudo que foi derribado, será reerguido. Está entendendo a resposta de Deus? Eu não estou brincando aqui não, meu amado. É que infelizmente eu tenho que ficar contando os minutos daquele relógio lá, aí eu tenho que ficar enxugando a revelação. Deus não chama covardes. Deus chama homens que Ele pode ministrar no seu coração. Vai, porque eu estou contigo e tudo que você colocar na sua mão você vai conseguir fazer. Quando ele começou a caminhar lá, não falou nada para ninguém. A primeira coisa que teve foi o levante. A primeira coisa que teve foi um levante de 2 homens chamados Tobias e Sambalate. Sabe quem são esses? São os adversários, são aqueles que não querem ver você tomar posse daquilo que é seu, que não querem ver você reconstruir sua família, seu casamento, sua casa, sua profissão. Eles não aceitam, o inimigo não aceita. E o inimigo muitas vezes está do teu lado. O inimigo muitas vezes senta na tua mesa. O inimigo muitas vezes trabalha junto com você. O inimigo muitas vezes faz parte até do ambiente que você convive. É isso que Deus estava falando hoje comigo. Ele estava lá. Ele estava na proa
província ali, estava junto com ele. Quando Tobias e Sambalate viu que o homem estava disposto a fazer as coisas, tomar uma direção melhor, ficaram revoltados e tentaram impedir, tentaram criar situações. Eu não tenho mais tempo para falar, mas sabe o que ele falou? Eu quero dizer uma coisa para vocês, gostando ou não, Deus colocou isso no meu coração e a mão dele está comigo e eu vou fazer exatamente o que ele mandou fazer. Pode aplaudir o Senhor. Você já tem autoridade da revelação, tem autoridade da palavra profética, tem autoridade para dizer, gostando ou não gostando, a boa mão do Senhor está comigo e é assim que eu vou fazer. Entendeu? Quando Neemias começou a agir, as pessoas que ele amava, o porquê ele estava ali, entenderam as coisas. Talvez a sua família precise entender, talvez as pessoas que estão com você precisam compreender. Ele não tinha falado nada ainda, mas a postura dele, a postura decisiva de tomar posse de volta daquilo que é dele, de reconstruir, de começar de novo. Se queimou, nós fazemos outra. Se derrubou, nós vamos levantar. Está entendendo? Se amassou, nós fazemos de novo. A postura dele fez com que as pessoas olhassem para ele. E sabe o que a Bíblia diz? Que aquelas pessoas que ele tanto amava resolveram tomar uma atitude, resolveram se fortalecer as suas mãos, porque a obra era grande e ela precisava ser realizada. Oh glória! É isso que Deus quer, que o seu marido, que o seu filho, que a sua casa olhe a sua postura, olhe a sua atitude, olhe a sua certeza de que a mão de Deus está contigo, que Ele colocou no coração e Ele vai ser a sua provisão. Todo mundo se levantou, fortaleceram as mãos e mãos na obra para realizar. Oh glória! Eu não tenho tempo mais. Foi uma luta, foi uma dificuldade. O inimigo chegou e falou: o que vocês estão pensando? Vocês estão achando que vocês vão conseguir? Lembra que vocês leram comigo que o rei falou assim: eu te dou um tempo. Quanto tempo você precisa? Não fala. Mas eu já ouvi falar historicamente que ele pediu 60 dias. Não tem nenhuma comprovação, mas eu vi algumas histórias que ele disse 60 dias. Eles chegaram num momento, foi tão difícil a reconstrução, que enquanto uns construíam o muro, outros lutavam com os adversários. Não é fácil a reconstrução. Não é fácil tomar de volta aquilo que o inimigo massacrou, destruiu e derrubou. Mas a Bíblia conta que em 52 dias, de 60 para 52, né? Com 8 dias a menos, eles conseguiram reconstruir a cidade de Jerusalém. O que eu estou dizendo para você é que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Quando os inimigos falaram, vocês não vão conseguir, ele disse assim: eu só quero dizer uma coisa. Eu preciso terminar esse culto falando isso. Eu preciso que você leve essa revelação para casa hoje. Quem mandou vocês? Quem falou para vocês que vocês vão conseguir? Talvez os teus adversários, os invejosos da sua vida, porque o espírito de inveja é bravo, viu? Falar uma coisa para você, eu trabalho com libertação há muitos anos. Eu acho que o pior demônio para enfrentar, ele chama inveja. É o pior demônio, porque a inveja, não pensa que é porque você tem mais do que o fulano e ele está com inveja de você, não. Você pode ter até menos, mas se o coração dele for maligno, ele não vai querer que você tenha o que você tem. E esse demônio é terrível, né? Ele pode até estar achando que você não vai conseguir realizar nada, que você não vai reconstruir nada, que a sua família vai ficar quebrada, que a tua casa vai ficar derrubada, que teu casamento vai estar queimado. Mas ele disse assim: é o seguinte, eu quero que você guarde assim, essa última mensagem aqui hoje. Escuta aqui, Tobias, escuta aqui, Sambalate. O meu Deus de quem eu sou o servo. Quantos são servos de Deus aqui? Deixa eu ver. Oh glória, aleluia. Posso ouvir um aleluia aí? Aleluia. O meu Deus, ao qual sou o seu servo, Ele me diz que eu vou ter êxito nesta minha jornada. Oh glória, pode aplaudir o Senhor. É por isso que 52 dias acabou. É por isso que o tempo se cumpriu e foi feito o que tinha que ser feito. Reconstruiu 52 dias com luta, com batalha, com adversário, com inveja, com ciúmes, seja o que for. O meu Deus falou: eu vou ter êxito, eu vou vencer. É isso que muda a nossa história.
O que muda a minha história, o que muda a sua história é saber que o Deus que eu sirvo está falando hoje que eu vou ter êxito naquilo que o meu coração deseja. Posso ouvir um glória a Deus aí, um aleluia? Pessoal do louvor, se você vai ter êxito, então tenha certeza que você vai ter vitória, que você vai ver concluída aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Chamei o Zé Carlos ali no escritório e falei: bem, você fica em oração o tempo todo, porque amanhã eu vou tomar uma atitude e eu preciso da sua cobertura de oração, preciso que Deus responda para nós hoje. Eu tenho que fazer ele fortalecer as mãos dele, porque senão ele abaixa. Então eu tenho que impactar ele. Chamei ele lá no escritório, ai, tá gelado aqui. Eu falei: escuta o que eu tenho para falar. Você vai ficar orando o culto inteiro, porque amanhã nós vamos tomar uma atitude e Tobias e Sambalate vai cair por terra, porque o Deus que nós servimos vai nos dar êxito. Pode aplaudir o Senhor, meu amado. Fortalece aí, impacta a sua família, impacta os teus filhos, impacta o teu marido, impacta a tua esposa, impacta a tua casa, porque nós vamos ter êxito. Nós vamos ter êxito em aquilo que nós vamos começar. Fica de pé, meu amado. Vamos adorar ao nosso Deus. Tobias e Sambalate, eles não ficaram quietos não. Mesmo sabendo que a boa mão do Senhor estava com eles, ficaram cutucando. Você sabe o que é cutucar? É mandando ameaça. Isso me chateia. Ameaça me desorienta. Desorienta ou não desorienta? Ameaça, ele usa um, usa outro, usa uma situação, usa outra, e você começa a ficar meio... Ele tentou fazer isso, ameaças, tentou desorientar. Eles não ficaram sozinhos. Tobias e Sambalate nunca ficam sozinhos. Tobias e Sambalate vai buscar mais gente para ir contra os seus projetos, para ir contra aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Mas nunca se esqueça, a boa mão do Senhor está com você, e você vai ter êxito em toda a sua caminhada. Foi para isso que nós viemos aqui hoje, para entender que o mistério de Deus vai se revelar nas nossas vidas, e os nossos adversários serão derrotados. Eu fico imaginando, o muro de Jerusalém, ele tinha 350 quilômetros em circunferência. Eu já falei que é daqui em Araraquara, né? Até mais um pouco, né, bem? Um pouquinho mais que Araraquara. 350 quilômetros de circunferência. E o inimigo por lá de fora: vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir. E o povo lutando, batalhando. Espada numa mão, enxada na outra. Espada numa mão, instrumento de pedreiro na outra. Está entendendo? Lute, lute. Porque o tempo pertence a Deus e é Ele que vai ajudar você a realizar esta obra. Deus é maravilhoso, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. A inveja está sentada lá do seu lado, o Senhor mandou dizer. É seu parceiro. Combate ele com a fé. Combate. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o Criador. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Isso é um mistério. Porque dele, por ele, não verão mais o seu rosto triste, para ele, mas verão você vivendo a recompensa do justo. Guarda a palavra, diz o Senhor, guarda ela. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Somente a Ele. A Ele a glória. Não se preocupe. A Ele As portas vão ser abertas para você passar. Ainda que seja impossível, elas vão ser para abertas. sempre. Amém. Ainda que digam para você, não, você não consegue passar. O Senhor mandou dizer, Ele encontrou graça no seu coração. Ele vai te favorecer, diz o Senhor. Ele vai abrir as portas para você passar. A Ele a glória. Ele vai ser a provisão. A Ele a glória, para sempre. Amém. Ele é digno. Com profundas riquezas É o que você recebeu hoje. o saber e o É o que você está levando para sua casa hoje. de Deus. O conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Entendeu? Os caminhos de Deus são insondáveis, mas Ele revela para você. Com profundas Está entendendo? É mistério de Deus. o saber É mistério. conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. E a Ele, somente a Ele. A Ele a glória. A Ele. A Ele a glória. A Ele a glória, para sempre. Amém. Somente a Ele. O Deus exaltado. A Ele a glória. O Deus que já deu ordem ao exército celestial. O Deus que te acompanha. O Deus que a boa mão dele está com você. O Deus que já mandou um exército para te acompanhar. É para Ele, somente para Ele. Que os céus se encham da glória de Deus. Que a terra se encha da sua glória. Oh, aleluia. Somente a Ele. Exalte, igreja. Exalte. Os anjos estão aqui adorando ao Santo, ao Santo, ao Santo, ao Santo. Deus está libertando. Deus está te libertando hoje. Tem algo que está saindo da sua vida. Eu posso ver, Deus está falando que está saindo. Deus está te libertando. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Já estamos no céu. O céu já está aqui. Glória. Glórias e glórias e glórias. Para sempre. Eternamente. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Manda o Senhor te dizer: êxito, você vai ter êxito, está sobre ti. O Senhor disse: o poder desta palavra está sobre ti, você vai ter êxito. Não é fracasso, está sobre você. Eu sei que é forte,
Eu sei que é muito forte, mas você precisa sair daqui hoje com essa certeza. Está liberado sobre você. Êxito. Você vai conseguir realizar. Você vai conseguir chegar. Você vai conseguir executar. Você vai conseguir concluir. Está entendendo? Você vai chegar onde você quer chegar. Eu aplaudi a Jesus de novo, meu amado. Está sobre nós. Está pairando sobre a nossa cabeça. Está sobre nós a palavra profética. Você vai ser vitorioso. Aleluia, 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 aleluia. As portas já estão abrindo. Você vai passar por ela. O que é impedimento para o homem não é impedimento para o teu Deus. O que os homens não podem, Deus pode fazer. Vai passar, vai passar, vai passar. Tudo que você precisa já está provisionado por Deus. Sabe o que Deus mandou dizer? Não seja covarde. Não seja covarde. Neemias não foi covarde, você não pode ser covarde. Vá em frente, porque a vitória é sua, meu amado. Que o Senhor nos livre de todo tipo de mal. Que a graça do Senhor nos abençoe essa semana como um manto divinal. Que o seu sangue precioso nos cubra e nos proteja. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Que Ele resplandeça o seu rosto e nos dê a sua paz hoje e sempre. Amém. Dá um abraço ao seu irmão, fala para ele: você é vitorioso em nome de Jesus.